Salve, salve! O governo tinha pela frente um desafio fiscal. O que é isso? Ele tinha que cortar despesas porque o volume de receitas que entra não é suficiente para fechar as contas dentro das regras estabelecidas. Aí, por causa disso, o governo prometeu, e tinha que prometer mesmo, e ficou discutindo por meses, um pacote de corte de gastos. O tempo todo, quase todo dia, Fernando Haddad tinha que responder. Onde é que está o pacote de corte de gastos? Como é que está o pacote de corte de gastos? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, que chegou a ser deixada de fora, de algumas reuniões, também era cobrada pelo pacote, que o governo enrolou mais de um mês para fazer. E ontem saiu o tal do pacote. O ministro da Fazenda foi à televisão, cadeia de rádio e TV, e para espanto de quem esperava um pacote robusto, tanto tempo de discussão, o que saiu foi um pacote meia boca. Alguns pontos atacam buracos importantes, a gente tem que admitir, mas não com o vigor necessário. Outros pontos, também tratando de buracos importantes, envolvem decisão que vai depender do Congresso. O problema é que, quando você olha para o todo, o pacote decepcionou. Claro, os mais apaixonados pelo governo vão dizer que tem que tirar o chapéu para o presidente Lula porque ele demonstrou algum compromisso com racionalidade econômica. É um jeito de ver. Agora, isso, como eu disse, é mais próprio dos apaixonados pelo governo. As pessoas que estão mais apaixonadas ou mais preocupadas com o futuro do Brasil, não com o futuro de Lula nas urnas de 2026, não viram no pacote as medidas necessárias, na intensidade necessária que o momento pede. É importante que você entenda qual é o desafio que está nas mãos desse governo e dos próximos governos. Quando o governo resolveu, aliás, quando o Brasil resolveu que teria uma nova Constituição em 1988, tratou de colocar nela, de escrever um monte de direitos sem que o país tivesse, e não tem até hoje, condições financeiras de honrar. Tanto que não honra. Pega a fila de pessoas aguardando algum benefício do INSS. Já passa de 1.700.000. Nos últimos 3 meses cresceu 33%. Por apontar como principal característica do texto constitucional essa ampla distribuição de direitos e de garantias individuais, o então presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, batizou a nossa Constituição de cidadã. E uma Constituição cidadã, ela produz um preço. Vamos voltar a 1987, um ano antes da Carta ser promulgada. O conjunto dos gastos sociais representava 22% dos gastos do governo. Esse ano, 2024, gastos sociais representa quase 60% dos gastos totais do governo. Estou falando de regime geral de aposentadoria, aposentadoria de servidor, de militar, BPC, auxílio-doença, enfim. O que acontece quando uma lista de despesas sai de 22% dos gastos para 60%? O governo começa a ter que cortar coisas, começa a deixar de fazer coisas. Por exemplo, o total de recursos para investimentos novos caiu de 16% em 1987 para menos de 4% esse ano. Aí o problema vai crescendo, o governo Lula 3, que é esse, tem o desafio de fazer cortes que passem para os atores econômicos a sensação de que a máquina está sendo gerida com responsabilidade. Mas aí o pacote é anunciado e se verifica que a área política do governo, tipo os Rui Costa, mandam mais do que a área econômica. E que a vontade do presidente de usar um documento de gestão para fazer populismo também prevalece. Tanto que no meio do pacote de cortes tem lá uma medida caríssima de aumento de gastos, que é a promessa para o ano fiscal de 2026 de aumento na faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não é por outro motivo que o dólar subiu, a bolsa caiu. Alguém sempre vai dizer assim, não, o mercado gosta de jogar contra o país, mas o mercado não ganha dinheiro fazendo aposta errada. Se ele está mal impressionado com o pacote, é de se perguntar se esse pacote tem as virtudes necessárias para sanear as contas públicas. Pelo menos com as medidas apresentadas até agora, parece que não. Tomara que estejam todos errados e o presidente Lula certo.